presidente da Câmara, né, Carla Megali, Arthur Lira, ele garantiu uma derrota, digamos, honrosa, né, para o presidente da República, para esse governo, porque essa derrota já estava dada na comissão que avaliou esse projeto e que já havia rejeitado o projeto do voto impresso, essa PEC. Aí, na sequência, Arthur Lira decidiu ampliar o debate para que houvesse uma decisão, digamos, colegiada, né, de todos os integrantes e tal. E aí, o que assegurou Arthur Lira no final das contas é de que esse é um assunto encerrado na casa. Será que está 100% encerrado? Porque ele fala com esse viés, né? Está encerrado como voto impresso, né? Com essa discussão, com esse projeto, com esse formato. Mas o próprio Arthur Lira já falou mais de uma vez em discutir a segurança, o reforço de segurança das urnas eletrônicas, que é até uma discussão que pode ser saudável, ela pode ser ampla, ela pode se demorar e tal, não ser feita de afogadilho, muito menos com uma discussão que ia ter um custo altíssimo para o país, com voto impresso, sobre o qual a gente falou bastante aqui, amplamente, sobre o quanto isso não garantiria segurança, pelo contrário, em vários momentos abriria a possibilidade de mais questionamentos e de burla. Mas, enfim, não me pareceu tão encerrado esse assunto. Encerrado com esse formato. Mas não sei não se até a eleição esse assunto não volta, viu, Megali? Com outro formato, de outra maneira, travestido de outra forma, com um projeto que queira apenas discutir o reforço de segurança nas urnas eletrônicas, né? Acho que não, né, Sheila? Porque seria uma grande esculhambação, né? Um projeto nesse sentido não pode mais ser apresentado nessa legislatura, pelo menos. Já foi recusado. Então eu acho muito difícil que prospere qualquer tentativa de mudar o sistema de votação de 2022. Assunto encerrado? Duvido. Estará encerrado se o presidente assim desejar. E não faz parte da sua natureza deixar em paz as instituições. Ele vai continuar, certamente, plantando a semente da discórdia, da desconfiança, a erva daninha da desconfiança no sistema eleitoral até a eleição. Porque isso interessa a ele. Ele já deixou claro, não com meias palavras, mas com palavras inteiras. E já tem muita gente cooptada ao seu lado, os maiores... como é que eu vou dizer? Os maiores oportunistas da política estão ali embarcando com força nesse assunto. Eu não gostaria nem de citar o nome dele aqui, mas vamos lá. Roberto Jefferson está gravando vídeo atrás de vídeo, segurando escopeta, segurando carabina. Esse aí, de repente, virou um cara apaixonado por armas, né? E pelas ideias que circundam o entorno do presidente, dizendo claramente que se não tiver voto impresso, não tem eleição em 2022. Roberto Jefferson, olha o tipo de elemento com que o presidente tem dado as mãos. Com quem o presidente tem dado as mãos. Diga-me com quem andas, né? 228 votos, foi isso, né? Inclusive de partidos de esquerda. O PSDB concedeu... O PSDB não é um partido de esquerda, né? Não, definitivamente não. Já foi um partido social-democrata na época do Covas, do Serra, do Fernando Henrique Cardoso. Mas, enfim, essa é uma discussão para outra, que a gente outra deu ocasião. Uma esticada na direita, né, para um lado, que aí tudo parece ser de esquerda. Hoje em dia. Mas o PSDB sempre foi um partido de centro-esquerda, uma social-democracia. O PSDB é muito grande, muito rachado, tem muita ala, né, pra gente falar isso, né? Mas políticos como Serra, Fernando Henrique, eles se identificavam mais com a centro-esquerda do que com a centro-direita. Hoje não, hoje é um partido de direita, especialmente a ala que é liderada por João Dória, que é muito forte. Mas concedeu dezenas de votos a Bolsonaro. Aliás, o partido está rachado entre Dória e Aécio. Aécio não compareceu para votar, né? O PSB, 1/3 dos votos do PSB, Partido Socialista Brasileiro, foi a favor do voto impresso. Então foi uma... Não vou dizer que foi uma vitória para o presidente, mas certamente a gente não pode dizer que a noite foi de uma derrota acachapante para Bolsonaro. Os analistas previam algo em torno de 150 votos a favor da PEC. Previam um resultado parecido com o da comissão especial. Ele não veio. Os mais otimistas, pessimistas, escolha aí o seu lado, diziam que no máximo 200 deputados votariam a favor do projeto. Bolsonaro teve muito mais votos que isso.
Sim, a Tanqueciata foi um fiasco, foi um ridículo. Foi uma grande propaganda, aliás, para aquelas reivindicações das Forças Armadas de que o Exército Brasileiro está sucateado, porque a gente viu isso ontem ao vivo, né? Tanque soltando fumaça. Imagina um tanque desses, camuflado no meio da mata, soltando aquela fumaça que parecia um churrasco para 200 pessoas, Carla Bigato. Imagina a gente tendo de enfrentar uma invasão com aquele... Eu tô seguro, né? Porque a Lapa é cheia de ladeira. Aquele tanque não sobe uma ladeira. Não sobe não. A Carla tá sossegada. Aquele tanque não passeia pela Pompeia, por Perdido, por bairro... Tô falando aqui de bairros de São Paulo que tem Caso muitas se aventure, ladeiras. a gente fica sabendo quarteirões Salvador. antes por causa da fumaça preta, né? Que o negócio tá soltando. Pô, Salvador, a cidade alta, tá segura. Pode se abrigar ali que não vai acontecer nada com você. Então foi um vexame, parecia ali um desfile do Recruta Zero, do Comando Maluco do Dedé Santana. E quanta fumaça, hein? Pô, haja fumaça. Que fumaça. Expôs as Forças Armadas a um ridículo como os militares brasileiros jamais haviam sido expostos antes. Então teve esse lado mambembe, até cômico, mas não pensem que foi um dia de grande humilhação para o presidente, não. 228 votos é muita coisa. E serve até para a gente colocar a bola no chão aqui, para aquele pessoal que acha que para o presidente cair, basta o Arthur Lira abrir um processo de impeachment. O presidente ainda tem muito apoio no Congresso, não é pouco não. Então foi se não uma demonstração de força, como gostaria o presidente, pelo menos uma demonstração de que ele não anda tão enfraquecido assim no Congresso Nacional. Vamos passar então para Tanqueciata de ontem em Brasília? A gente tem, na verdade, uma informação chegando de Brasília com Rafael Procópio sobre um relatório do Tribunal de Contas da União, né, que foi divulgado ontem também, sobre a segurança das urnas eletrônicas. Fala, Rafael, conta pra gente sobre esse relatório. A área técnica do Tribunal de Contas da União concluiu que o sistema eletrônico de votação adotado no Brasil é seguro e auditável. Foi a primeira vez que o TCU fez esse tipo de auditoria para entender a confiabilidade no atual sistema de votação brasileiro. A auditoria foi realizada pelo tribunal para verificar em todas as etapas da votação, desde a conferência das urnas eletrônicas até a totalização de votos. Os parâmetros foram os mesmos utilizados nas eleições gerais de 2018 e as municipais do ano passado. A área técnica reforçou que existem diversos mecanismos que permitem a auditoria do processo de votação e a apuração dos votos com o uso das urnas eletrônicas. Bom, é isso. Se quem defende o voto, a impressão do voto nesse momento, não necessariamente está defendendo a democracia e um sistema mais seguro. Porque se estivesse, na verdade, projetaria uma equipe técnica formada por técnicos em informática, programadores, quem realmente entende de programação, de como funciona o sistema eletrônico, para criar uma comissão e seguir acompanhando isso. Quer mais segurança, quer transformar as formas de se auditar, cria uma comissão, instrua essas pessoas, né? Cria aí um corpo técnico realmente forte, contrata hackers, sei lá, para atacar, como o Tribunal Superior Eleitoral costuma fazer, né, todos os anos. Vai atrás de hackers para tentar fazer com que o ambiente seja invadido e encontrar, assim, vulnerabilidades. Então, quem defende a democracia, quem defende eleição segura, não está defendendo voto impresso agora, não. Estaria defendendo a criação desse corpo técnico decente para realmente comprovar passo a passo que o negócio não está sendo fraudado. Como o Megali disse, né, defender impressão de voto nesse momento é defender só a confusão, a bagunça e o tumulto às vésperas da eleição. Que foi o objetivo central do presidente Jair Bolsonaro ao promover essa discussão, ao levantar e alimentar e continuar alimentando essa discussão. Está de olho na eleição em 22, não tem a menor dúvida disso, né? Todos os analistas políticos que fazem a leitura desse momento tratam dessa forma, né? É muito evidente, é muito claro, até porque não houve essa preocupação de Jair Bolsonaro em todas as legislaturas anteriores, em que ele foi eleito dessa forma, por meio do voto na urna eletrônica, de maneira confiável e tal. Então esse questionamento veio agora com o objetivo claro de tumultuar a eleição do ano que vem. Megali, quer falar da Tanqueciata? É assim que se fala? Quero, mas antes, só para realmente fechar esse caixão do voto impresso. O problema também é que o político brasileiro tem um traço comum.
obviamente não todos, mas em geral, que é o oportunismo. E ontem muitos partidos acabaram sendo expostos a contradições, porque esses partidos lá no passado defenderam o voto impresso, né? Então tem muitos que votaram contra a PEC porque não querem se alinhar com um projeto defendido por Jair Bolsonaro. Exemplo, PDT. O voto impresso é uma bandeira histórica do PDT. Brizola, ainda vivo, era contra a urna eletrônica, defendia a impressão do voto. Os meninos, que meninos já não são mais, do MBL, cansaram de defender o voto impresso, de colocar em dúvida a lisura das urnas. Tucanos fizeram o mesmo no passado. Então, todos eles tiveram o seu momento, geralmente quando são derrotados nas urnas, em que vão lá e questionam o sistema. Né? E aí fica difícil você defender com unhas e dentes o sistema eleitoral brasileiro quando você foi um dos que lá atrás atacou esse sistema porque na época lhe interessava. Veja, eu acho que essa é uma discussão que a gente pode ter. Se a gente pode aprimorar ou não o nosso sistema de votação. Não acho que seja um absurdo você ter um comprovante impresso ao qual o eleitor não tem acesso, não coloca a mão, só olha ali se está o nome do candidato em que ele votou e o mesário coloca esse voto dentro da urna. Você não acho que a gente necessite disso. O Brasil não necessita disso. Não. Tá? Porque o nosso sistema até agora se provou seguro. Mas é uma discussão que a gente pode ter. Tem tanto país avançado que tem esse sistema de votação, por que não o Brasil? A gente não tem dinheiro para isso, gente. Calma, Carla, eu vou chegar lá. Tem quase 1 milhão de mortos por causa do coronavírus. Tá se pensando, eu vou chegar lá, passando Carla. Fome, pelo amor de Deus. Sim, eu não tô defendendo o voto impresso. Eu fico indignada, não me conformo. Eu não tô defendendo o voto impresso. Não tô. Todo mundo sabe o que eu penso a respeito desse assunto. O nosso sistema se provou seguro. E ele pode ser aprimorado eleição a eleição. Mas não é porque eu não quero que eu acho que a discussão tem que ser interditada. Eu sou a favor do consenso, sou a favor da política. Política é você discutir eventuais aprimoramentos, ceder aqui, pegar ali. Política é isso, eu não estou falando de fisiologismo, nem de dinheiro, nem de cargo. Estou falando de debate, a boa política. Tá? Então, discuta-se. Agora, discuta-se pelas maneiras corretas. Eu quero aprimorar o sistema de votação do Brasil. A gente tem um bom sistema, mas sempre pode melhorar. Né? Vamos reservar aqui no futuro um caixa para que isso seja levado a cabo, com a discussão da sociedade, com a discussão de todos os partidos, com votações honestas, com base em argumentos honestos, na Câmara dos Deputados e no Senado, que é onde isso tem que ser decidido. Esses homens e mulheres são eleitos para isso, sem interferência do STF, sem judicializações, uma discussão séria e adulta. O que não dá para fazer é o que faz o presidente. Dizer que sem esse sistema não tem eleição. Se não mudar, não tem eleição. Se não mudar, é fraude para o Lula ganhar. Teve fraude? Ou seja, é uma discussão que já começa com a premissa errada, porque não teve. É um debate baseado em mentiras, não é um desejo legítimo de melhorar o sistema eleitoral brasileiro. É uma aspiração golpista, um desejo de transformar o país num caos, de plantar a semente da desconfiança, para que ele possa surfar nessa onda da bagunça. Portanto, dessa maneira, essa discussão não pode ser levada adiante, né? Com base no oportunismo. O debate não deve ser travado, deve existir sempre, mas não nesses termos. E nesses termos, o que aconteceu ontem, infelizmente, não foi uma derrota para o presidente. Ele merecia uma derrota acachapante. Infelizmente, o Congresso, sei lá se foram os tanques, se os caras respiraram fumaça preta demais, o que aconteceu, mas concederam 228 votos para esse delírio golpista absurdo do presidente Jair Bolsonaro. Agora sim, encerrado.